Você segue conosco no Rede Verdade, você vai ficar sabendo quem é o novo prefeito de João Pessoa interinamente. Falando, o vereador Dinho tomou posse aí no lugar do prefeito Cícero Lucena, que vai fazer uma viagem aí para o exterior, uma viagem oficial. E aí a Prefeitura de João Pessoa passa aí esses dias com o prefeito vereador Dinho. Você vai também saber dos detalhes aí da entrevista de ontem do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, no Frente a Frente. Ele disse o que é que pensa da possibilidade aí do seu grupo político ir para a base do governador João Azevedo. Eu trago aqui para você que não viu, para ver pela primeira vez, para você que viu, rever as principais declarações do prefeito Bruno Cunha Lima. E também já tem os reflexos da filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL. A gente conversa aqui com Bruno Roberto, ele que é pré-candidato ao Senado pelo PL. Vamos saber dele quais são os reflexos da filiação do presidente no seu partido, que aqui na Paraíba tem um deputado federal, o Wellington Roberto. Tudo isso e muito mais aqui no Rede Verdade a partir de agora. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Estamos ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade, trazendo as principais notícias da política no Brasil e aqui no estado. Vamos começar com a posse hoje do presidente da Câmara, vereador Dinho, né? Na interinidade ali da Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena está deixando interinamente o cargo para cumprir uma agenda oficial no exterior. O vice-prefeito Léo Bezerra também tem aí uma outra agenda e aí o espaço ficou aberto para o presidente da Câmara, vereador Dinho, que numa solenidade de hoje tomou posse na prefeitura aqui da capital. Tomou posse na manhã desta terça-feira o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho, como prefeito da capital, em função da viagem do prefeito Cícero Lucena e do afastamento de Léo Bezerra. Uma solenidade bastante concorrida, com a participação de vários vereadores e auxiliares da gestão de Cícero Lucena. Ao destacar a importância e a parceria entre o Executivo e o Legislativo, o prefeito Cícero Lucena falou que este momento é ímpar, já que os dois falam a mesma linguagem em prol de João Pessoa. Isso é o registro de forma concreta de uma relação de respeito e de confiança mútua do Poder Executivo com o Legislativo, do Legislativo com o Executivo. Quem ganha é a cidade de João Pessoa. O vereador Dinho destacou a importância de assumir um cargo relevante em função dos mandatos que já exerceu como vereador e que se inspirou no ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia, Rômulo Gouveia. Acho que aumenta a responsabilidade. A gente, depois de 5 mandatos de vereadores na Casa de Napoleão Laureano, mais de 20 anos de vida pública, chegar a ser alçado agora como chefe do Executivo, mesmo sendo por um período curto, mas a responsabilidade aumenta. E dá continuidade ao governo Célere, que vem tendo a administração do prefeito Cícero nas obras, visitando as obras, fazendo reunião com a bancada, unindo mais o Legislativo do Executivo. Isso já demonstra o prestígio da Casa de Napoleão Laureano, a harmonia entre os poderes, entre a Câmara Municipal e o Executivo, não deixa de ser o prestígio de estar lá representando todos os 26 vereadores. Após a solenidade, o prefeito Cícero Lucena conversou com a imprensa e disse que a missão que ele irá cumprir é para trazer novos benefícios para a capital. Nós vamos participar de mesas redondas no COP26, discutindo, por exemplo, a questão da descarbonização, as medidas tecnológicas e decisão que a Prefeitura está tomando, quer seja em novos parques, a exemplo do parque do Aeroclube, que ontem fizemos de uma forma negociada, com diálogo, conquistamos 250 mil metros quadrados para ser um parque. A questão do lixão do Roge, também o parque do lixão do Roge, a questão da iluminação pública total de LED, da geração de energias renováveis para consumo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, quer seja na iluminação pública ou nos prédios da própria Prefeitura. Ou seja, João Pessoa vai demonstrar que ela não está apenas dizendo que é bom fazer a descarbonização e respeitar o meio ambiente. Ela está praticando de forma concreta.
Também iremos a Barcelona, onde encontraremos no Smart City, as cidades inteligentes do mundo, as experiências e as tecnologias que estão sendo adotadas da melhor forma para trazer o benefício para a população, para trazermos aqui para João Pessoa. Ok, tá aí, olha, de João Pessoa, vamos para Campina Grande, para a gente pegar aqui os principais trechos da entrevista de ontem do prefeito Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina, ao frente a frente aqui na TV. Eu comecei logo a entrevista perguntando se é verdade ou não que há uma possibilidade do prefeito Bruno Cunha Lima aderir à base do governador João Azevedo e apoiá-lo à reeleição. Veja o que é que ele falou. Eu e o governador e eu, nós tivemos momentos tensos, né? Tensos no sentido de que divergência de opiniões nos levaram a alguns debates públicos e em seguida eu mesmo, inclusive, me propus, na verdade, requisitei, quebrando um jejum aí de cerca de 10, 15 anos, sem que um governador e um prefeito de Campina Grande, um prefeito e um governador mantivessem uma agenda cujo tema fosse administração e não necessariamente política, um problema pontual como a pandemia. Fiz um pedido ao governador por escrito, inclusive, de uma audiência. Ele me recebeu no Palácio da Redenção e naquele momento, ao lado dele, eu fiz questão de externar numa coletiva de imprensa que estava fazendo esse gesto de diálogo para permitir que a cidade e o governo do estado pudessem dialogar, encontrar denominadores em comum para resolver alguns problemas, tanto problemas que dizem respeito à gestão do município, quanto à gestão do estado aqui em Campina Grande, me propondo, inclusive, a ser vetor de solução de problemas, como, por exemplo, faz 2 anos que o Complexo Aloysio Campos foi entregue e até essa altura não tem nenhum equipamento do Estado lá em Campina ou lá no Aloysio Campos e eu me propus, por exemplo, fazer a doação de um terreno para a construção de uma delegacia, a doação de um terreno para a construção de uma escola estadual. Enfim, eu fiz questão de fazer essas pontuações para dizer que, de minha parte, eu não vou ser jamais empecilho para uma boa convivência administrativa e institucional, mas que isso não simboliza, isso não aponta para uma aliança política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Embora no campo administrativo, no campo institucional, eu procure ter uma boa relação com o João Azevedo, ou seja, com o governo do Estado, mas também com o governo federal, com ministérios, com outras instituições de um modo geral. Isso não significa, isso não denota, isso não aponta para uma aliança política. É uma sentença transitada em julgado. Eu particularmente, eu acredito muito que nós precisamos evoluir enquanto política na macro no Estado, evoluir a um ponto que opositores convivam, né, convivam de forma harmônica, que tenham suas diferenças de opinião, suas diferenças ideológicas, mas que naquilo que é interessante, naquilo que é importante para Campina Grande, para João Pessoa, para o Sertão, para o Estado de um modo geral, que possam sentar à mesa, como fizemos na última sexta-feira aqui em Campina, na FIEP, mas é necessário que nós tenhamos uma evolução para chegar a um ponto de um respeito institucional, mais uma vez, o que não significa dizer aliança política. Tá aí, o prefeito Bruno Cunha Lima descartando aí essa aliança, de certa forma, aí mantendo uma educação, uma polidez no trato aí com o governador João Azevedo. Vamos sair de um Bruno, prefeito lá de Campina Grande, vamos para outro Bruno, dessa vez o Bruno Roberto, ele que é do PL, pré-candidato ao Senado, está colocando o nome dele aí na disputa ao Senado. Bruno, muito boa tarde, obrigado aí pela sua participação, você está falando direto de Brasília aí, obrigado pela participação aqui no Rede Verdade. Conta pra gente qual é a perspectiva que vocês têm com a chegada do presidente Jair Bolsonaro no PL. Muito boa tarde. Meus cumprimentos, Luiz, é uma satisfação estar aqui com você. De antemão, me dedico às minhas desculpas pela ausência física, mas em razão das minhas funções aqui em Brasília, torna esse nosso encontro presencial inviável. Mas a tecnologia nos permite realizar de forma remota. De fato, há grande expectativa
e só a expectativa já nos deixa extremamente lisonjeado da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Nós já acompanhávamos essas articulações, o presidente, nos bastidores, já sinalizava e já acenava de forma bastante afetuosa essa composição com o Partido Liberal. Obviamente, nós tínhamos que manter as resguardas e as reservas necessárias para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo nessa jornada, mas nós ficamos muito felizes em recepcionar, se eventualmente se consumar essa filiação, e haverá de se consumar, temos fortes expectativas nesse sentido. O próprio presidente já sinalizou que temos até percentuais, estimando aí 99% de chance de dar certo ele pousar na agremiação partidária que nós pertencemos, que é o Partido Liberal. E nós vamos recepcioná-lo com enorme alegria, com grande entusiasmo, e eu creio que é um gesto para um partido que tem sido extremamente leal e com as causas do governo federal, e naturalmente são de interesses também da população, sobretudo os mais vulneráveis. E aqui eu faço menção a projetos como auxílio emergencial, a projetos como a estruturação do Renda Brasil, que vai permitir a garantia de dignidade e um desenho de futuro melhor para aqueles que estão em condição social e econômica mais vulnerável. Para a sua projeção de disputar uma vaga no Senado da República aqui na Paraíba, o que é que muda? Qual é o reflexo que você, enfim, considera com essa chegada aí de Bolsonaro no PL? Inevitavelmente, no momento em que nós acolhemos um presidente da República, que é o presidente do Nordeste, que é o presidente de todas as regiões do Brasil, naturalmente nos dá maior musculatura. E há um caráter estratégico, isso já verbalizado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em que pese a nossa candidatura também ser sinalizada como estratégica pelo próprio partido, mas há um caráter estratégico em construir e alcançarmos uma bancada mais robusta e mais sólida e forneça um suporte político maior e mais tranquilo para o presidente Jair Bolsonaro em eventual reeleição e recondução sua no pleito de 2022. E aí ele tem pontuado muito a importância de eleger senadores que tenham afinidade e que possam lhe assegurar a governabilidade no Senado Federal. E dentro dessa perspectiva, dentro desse desenho, desse quadro, naturalmente se insere a nossa pré-candidatura hoje, que haverá de se consolidar e, no momento oportuno que a legislação permitir, alcançarmos a condição de candidato de fato. Agora, Luiz, é importante nós fazermos aqui uma reflexão. Assim, é um ativo importante para o partido, sim, mas é um ativo mais relevante ainda para a Paraíba e para a região Nordeste, porque nos permitirá ter um diálogo mais franco e mais direto com o governo central, com o poder central, e reivindicar as transformações que a Paraíba, que o Nordeste tanto precisa. Apesar de nós já termos feito muito, estarmos fazendo. Eu via o entusiasmo do prefeito Cícero Lucena, e aqui é importante nós recordarmos os 60 milhões que foram aportados pelo deputado federal Wellington Roberto para uma das principais bandeiras da gestão municipal do prefeito Cícero, que é a da mobilidade urbana. É muito importante nós mantermos acesa, Luiz, a chama da esperança nos olhos do Paraibano e do Nordeste. Eu fico muito feliz e envaidecido quando eu caminho pelos municípios paraibanos e tive a oportunidade de entregar 34 máquinas em diversos municípios da Paraíba. 10 deles foram contemplados com escavadeiras hidráulicas, aqui com um foco maior no agricultor familiar. Essas pessoas precisam de assistência. É muito importante nós darmos maior robusteza, alcançarmos as transformações que nós precisamos e merecemos, como, por exemplo, estimulamos um programa de microfinanças assistido, um programa de crédito orientado, sobretudo para o empreendedorismo feminino. As pessoas, as mulheres precisam dessa cobertura. Olá, Bruno. Então, esse é um ativo extremamente relevante, não só para o partido,
mas para a nossa Paraíba, para a região Nordeste. Eu ia lhe perguntar, com base nas pesquisas, nas últimas pesquisas eleitorais feitas aqui na Paraíba, eu quero fazer o recorte da Paraíba, não do Brasil, em relação à disputa presidencial, se percebeu até então, das pesquisas que foram divulgadas até agora, uma vantagem, né, considerável do ex-presidente Lula aqui na Paraíba, especificamente na Paraíba, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu pergunto se isso lhe preocupa do ponto de vista de ter aqui para a Paraíba a disputa presidencial com o ex-presidente Lula aí, um tanto quanto apresentando ali um favoritismo, algo mais majoritário aqui no estado, se seria para você e para o PL um peso e um fardo fazer esse debate contra o ex-presidente Lula dentro de um estado nordestino como a Paraíba. Luiz, não me atemoriza de maneira minimamente essas pesquisas, até porque eu não acredito no resultado delas. Nós vamos ter fundamentos para defender o nome do presidente Jair Bolsonaro e eventual postulação sua à reeleição. Ora, basta recordarmos aqui os 350 bilhões de reais que foram investidos nas pessoas, garantindo dignidade e esperança delas no momento mais severo da pandemia. Foram 65 milhões de brasileiros que foram assistidos. 78 bilhões de reais foram deslocados para estados e municípios. A aquisição da vacina, que permitiu a retomada da mobilidade e, naturalmente, a reestruturação da economia. Isso precisa ficar muito cristalino e transparente na mente das pessoas. Fora, obviamente, as obras de infraestrutura, os recursos de investimento que estão sendo destinados aos municípios e que têm transformado a realidade das pessoas. É isso que nós queremos defender. Nós queremos defender a construção de oportunidade e as pessoas tenham mais dignidade e tenham melhores condições de vida. Deixa eu perguntar sobre, diante desse novo cenário, o presidente Jair Bolsonaro do PL, fortalecendo ali uma caminhada sua como pré-candidato ao Senado da República, porque naturalmente, como você disse, de fato, no Brasil todo ele quer ali eleger senadores. Abre-se a necessidade de se garantir indiscutivelmente um candidato ao governo da base de Bolsonaro aqui na Paraíba. Essa chapa agora, a partir dessa filiação ao PL, deverá ser montada exclusivamente. O que é que você nos diz em relação a isso? Nesse caso, você vai ter um tempinho para responder. A gente vai rapidinho, Bruno, para um intervalo comercial, 1 minutinho só. A gente volta aqui para lhe ouvir sobre isso, a gente falando sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL e as projeções do partido aqui na Paraíba para as eleições de 2022. Rapidinho, a gente está de volta.